Bom dia a todos, pessoal. A gente vai continuar aqui a nota de aula seguinte, que é aquela das principais vertentes teóricas da sociologia, certo? A gente teve essa nota de aula já umas 2 ou 3 aulas, acho que tem 2 aulas que a gente terminou essa nota de aula. A gente falou até do Comte e do Max Weber, né? E aí a gente entrou noutra, na qual a gente falou um pouco sobre a teoria da ação social, né, a organização social, comunidade, sociedade. E aí a gente retoma essa nota de aula, as vertentes teóricas da sociologia, porque essas 2 aulas, tanto a parte 1 quanto a parte 2, elas são bem conceituais, né, e elas vão falando os conceitos dos autores, né. Essa nota de aula de hoje a gente vai falar basicamente sobre Max Weber e sobre Durkheim. Muitas das coisas do Max Weber, principalmente do Durkheim também, mas do Max Weber principalmente, nós encontramos na nota de aula anterior, da aula passada, certo? Mas agora a gente vai só repetir alguns conceitos que a gente que nós já falamos na aula anterior, e nós vamos também reforçar alguns conceitos novos e falar um pouco sobre a teoria do Durkheim, certo? E aí a gente segue na aula que vem, prosseguindo dessa forma, com um texto menos conceitual e mais explicativo, certo? Pessoal, então é o seguinte, vamos aqui, nesse momento vocês já vão ter acesso à nota de aula, vocês já vão estar em mãos com essa nota de aula, até porque eu já enviei para vocês, já finalizei essa nota de aula, está atualizada. E vamos aqui reforçar alguns conceitos weberianos, inicialmente, ok? Então, primeiro, aquele conceito de ação social, de relação social, esses conceitos são todos conceitos weberianos, certo? Max Weber, sociólogo alemão, né, como já falei para vocês, no início do século passado, faleceu em 1920, certo? Então, esses conceitos de ação social que a gente estudou, de interação social, de relação social, tudo isso a gente encontra na teoria weberiana, certo? E inicialmente eu faço um aspecto introdutório da teoria weberiana e vou falar que um dos principais elementos da teoria weberiana é a questão da legitimação e do poder, né? Como um poder ele se legitima, ou seja, como passa a existir uma aceitação individual, uma aceitação social de uma prática de dominação ou de uma prática, né, de exercício do poder, né? Como é que isso passa a se legitimar? Porque obviamente não é todo poder que nós encontramos nas esferas sociais que elas são legítimas, não, né? Inclusive poderes que muitas vezes tolhem a ação dos indivíduos, né? Muitas vezes na marra, muitas vezes um estado ditatorial, um estado autocrático, que há força, por exemplo. Ou então, eu não falo nem do componente do estado não, mas grupos, né, dentro da sociedade, como milícias ou crime organizado, né, que tolhem a liberdade do indivíduo, né, em várias situações, e são situações ilegítimas, né? Mas ainda assim os indivíduos obedecem, né? Então esse componente da legitimidade é complexo, né? Porque legitimidade você pressupõe também uma certa aceitação daquele poder. Não quer dizer que não exista poderes sem legitimidade, né? Pode existir, né? Principalmente poderes totalitários, né? Poderes no que só se limitam ao uso da força, né? Mas esse componente aí da legitimidade nós temos de forma maior, né, de forma mais hegemônica, digamos assim, ou de forma mais restrita. Mas o fato é que existem esses componentes e nós vamos falar mais na frente sobre essa questão da legitimidade e do poder, certo? Para o momento, veja que a sociologia weberiana, para ele fazer esse paralelo entre legitimidade e poder, ela usa o conceito de ação social. E o conceito de ação social a gente já falou bastante na aula passada, nós vamos aqui nos ater tanto a ela agora, mas apenas para citar, né, que é sobretudo uma ação onde se leva em consideração
outro, o outro, ou os outros, né? Enfim, os demais, né? Quando você tem uma ação que visa sempre o outro, então você já tem aí uma ação social, né? Já explicamos até em detalhes o que significa essa ação social. Essa ação social não necessariamente você está em comunicação direta, face a face com uma outra pessoa para ser uma ação social. Basta apenas você levar em consideração o outro, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo agora. Isso que eu estou fazendo agora é uma ação social, né? Que eu estou levando em consideração vocês, embora não esteja aqui face a face com ninguém. Quando vocês escutarem essa explicação, eu já vou ter há muito tempo terminado esse vídeo, vou ter enviado para o YouTube, vocês vão lá baixar, escutam no YouTube e tal. Então não há essa interação face a face no momento, mas é assim uma ação social na medida em que eu estou falando aqui, porque sei que vocês, meus alunos, vão escutar, certo? Então, quem quiser saber mais sobre a ação social, o conceito de ação social, veja na nota de aula, no vídeo anterior, que lá está bem explicado, certo? Mas o fato aqui é que dentro da ação social, e aí isso aqui é tema específico dessa nota de aula, dentro do componente da ação social, o Weber ele classifica em 3 grandes tipos de ação social, certo? A ação social racional, a ação social afetiva e a ação social tradicional. E aí, a partir dessa classificação, ele vai fazendo distinções entre os tipos de ação social, né? Esses tipos que eu citei a vocês. Então, a ação social racional, pessoal, dentro da ação social racional, vocês vão ter 2 vertentes aí, certo? Uma ação social referente a fins e uma ação social referente a valores. Não se preocupem, para vocês não se perderem, assistam essa aula olhando a nota de aula, certo? Olhando a nota de aula, acompanhando, porque eu estou fazendo aqui, como eu faço em todas as aulas, o aspecto cronológico, né? Vou indo do começo ao fim a explicação. Então, observei no item 2611, e aí você já tem a explicação a respeito da ação social racional. Então, como eu vinha falando, a ação social racional, nós temos 2 vertentes: a ação social racional com relação a fins e a ação racional referente aos valores, né? Então, qual seria basicamente essas a diferença entre essas 2 classificações, né? Uma primeira, com relação a fins, pessoal, é um fundamento racional no sentido de você analisar os meios para a obtenção daquele fim, certo? Então você busca meios racionais para a obtenção de um fim pretendido. Como assim, professor? E pense aí a partir de uma ação social, um fim que você objetiva, um objetivo último. Sei lá, você quer uma produção de bens de consumo, sei lá, de bens agrícolas, né, de alimentícios. Então se você é um produtor de soja, daí, por exemplo, né, você tem toda um modus operandi, né, uma sistemática que vai desde o ciclo agrícola até o escoamento da produção no mercado, que exige um determinado tipo de conduta, de ação social, né, de conduta do indivíduo, para que isso seja efetivado. Se você elimina uma etapa aí, ou por ignorância, porque não sabe ainda como manejar aquele negócio, ou porque por uma situação aleatória, né, que ocorreu e aí não permitiu você ultrapassar, né, passar por aquela etapa, aquilo está comprometido, né? Então a ação social com relação a fins é quando o indivíduo ele age com todos os componentes racionais para que aquele fim seja de fato efetivado, né? E para que aquele fim seja efetivado, você precisa utilizar de instâncias calculadas, né? De instâncias racionais, por isso que o nome é racionais, né?
para a obtenção daquele fim. O exemplo da soja para mim está muito claro, mas isso aí existe em todas as relações humanas. Se você quer, por exemplo, reduzir, já que nós estamos no Covid, se você quiser reduzir a curva, né, para que muitas pessoas não peguem a doença ao mesmo tempo, é necessário isolamento social, né? Porque se não tiver isolamento social, o que é que vai ocorrer? Isso que diz é a ciência, né? A ciência diz isso, ou seja, aspectos racionais, cognitivos, que vão dizer o quê? Se não houver isolamento racional nesse momento, a curva de doentes, né, vai se propagar muito rápido, e aí, dentre esses doentes, só um número de 90, 80% vai exigir hospitalização, sendo que já sabendo disso, e como a doença ela tem um índice altamente alto de propagação, então o que ocorre, mesmo sendo 90% apenas, mesmo sendo apenas 10% dos indivíduos que exigem hospitalização, no número de 3 mil, 4 mil, 10 mil pessoas doentes, esse número é um número significativo, concorda? Então, o que acontece? O número reduzido de UTIs, que nós não tínhamos, ou estamos em processo de fabricação, isso ia gerar o quê? Um aumento exagerado de pessoas dentro de um sistema de saúde que não vai suportar esse atendimento. E aí, fatalmente, o que vai ocorrer? Mortes. Então, se você tiver um achatamento da curva, esse nome está na moda, né? Se você tiver um achatamento da curva, o que vai acontecer? Menos mortes, porque menos pessoas vão necessitar do sistema de saúde, né? Então, a lógica é essa, né? Existe um componente racional aí, e por que eu dei esse exemplo, além do da soja, né? Que é para você perceber que a ação social racional, segundo Max Weber, é o quê? É você utilizar de parâmetros racionais, cálculos, né, parâmetros prudentes, estatísticos, né, condizentes com aquele fim que você se propôs, né? Se você tem como objetivo reduzir a desigualdade social, por exemplo, você tem que utilizar políticas públicas condizentes com essa situação. Se você quiser aumentar o número de escolas e melhorar a educação do povo brasileiro, você vai ter que utilizar instrumentos para atingir esse objetivo, e não apenas algo sem sentido, né? Ou então apenas algo verborrático, né? Então você vai precisar, por exemplo, de fazer mais novas escolas, né? De você fazer escolas em lugares que até então não existiam, para dar uma qualidade de vida melhor a um povo da periferia, por exemplo, né? Você vai expandir a malha de professores, né? Você vai aumentar o número de concursos para professores, por exemplo, né? Isso aí é um exemplo que eu estou lhe dando. Se o seu objetivo é aumentar a educação, espero que com esses 3 exemplos aí você já tenha entendido o que é que significa, né, essa classificação da ação racional, da ação social racional. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, só para a gente edificar o conhecimento, né? Então, ação racional referente aos fins caracteriza-se por ter como suporte a adequação, essa palavra é importante, entre os instrumentos ou meios e os fins para se atingir os objetivos racionalmente organizados pelo indivíduo, né? Então, a adequação entre os meios e os fins. Você vai atingir o fim pretendido se você utilizar os meios adequados a isso, né? Isso aí é uma ação racional, porque não adianta, do ponto de vista, você ter um objetivo determinado fim e não utilizar meios adequados para esses fins. Fatalmente você não vai efetivar aquele objetivo último que você tem, concorda? É assim que funciona o mundo, né? É assim que funciona o mundo, o nosso mundo de hoje. Então, já as ações racionais com relação aos valores, pessoal, vou ler aqui, depois a gente vai explicar, né? Mas ações racionais referentes a valores são aquelas sustentadas por uma crença em determinado valor estabelecido e que não tem nenhuma conotação com os fins dessa ação. Em outras palavras, é uma ação cujo único conteúdo é o valor, que pode ser religioso, moral ou qualquer outro,
né? Então, se você, aqui no caso é o seguinte, uma ação racional com relação a valores, referente a valores, você é fiel ao que? Ao valor em si daquela ação, né? Você objetiva ser fiel àquele valor. Aí o valor pode ser religioso, moral, né? O moral aqui pode ser ideológico, né? Você querer fazer, por exemplo, fazer uma revolução, né? Ou algo do tipo, e aí você age, né? Movido por esse valor último. Ou seja, não necessariamente os meios aqui estarão adequados aos fins, né? Vamos supor que você quer fazer uma revolução, certo? Uma revolução tendendo à diminuição da desigualdade social, né? Certo? E você tem isso como um valor último, né? Uma revolução de diminuir a desigualdade social, sendo que no meio, né, os meios que você utiliza para obter essa intenção são meios, vamos supor aqui, em uma hipótese, são meios violentos, né? E no meio disso tudo começa a existir uma certa burocratização, começa a existir grupos com mais direitos do que outros, certo? E aí o que ocorre? Você acaba fatalmente se desviando do seu objetivo inicial, certo? Ou então, vamos supor, com relação a um valor religioso, em que as pessoas começam sei lá, vamos supor que as pessoas são cristãs, né? E como já aconteceu no passado, com relação na idade medieval, e aí você é cristão, você pretende pregar a palavra de Deus e tal, mas aí a partir de uma situação de violência, né, em que você queima pessoas que não pensam como você, que você julga pessoas que não queimam como você, como já aconteceu no passado, quando você é intolerante com a diferença e tal, e aí aos poucos você vai se saindo, você vai fugindo de uma proposta inicial do cristianismo, né, que seria uma proposta de respeito ao próximo, de amor e tal. A questão aqui, no caso do aspecto religioso, mas por analogia eu falei também sobre esse outro aspecto mais social, né, de revolução social e tal, mas no ponto de vista do aspecto religioso, ser fiel a um valor, ele não necessariamente passa por meios adequados a chegar a esses fins. Você é fiel ao valor, e aí ao ser fiel ao valor, você pode se desviar em última instância de um objetivo racional, certo? Então aí nós já temos uma certa diferença aí entre e o Marx vai fazer questão de mostrar a existência dentro da sociedade esses dois tipos, né, de ação social, e fazendo essa distinção entre os fins e os valores, porque ele identificava que em muitas situações, em muitos casos, você ser fiel a um valor, você acaba por sua vez não se atentando aos meios adequados para se chegar àquele fim, né? E existe de fato uma ação totalmente racional, que é essa com relação a fins, que essa aí você de fato nesse caso aí você de fato calcula, você obedece determinadas etapas que você tem que cumprir, certo? Você faz o cálculo, né, dessas possibilidades ou não, você evita uma situação que possa desviar do objetivo final, até chegar ao objetivo final, né? E exige uma certa frieza, um certo cálculo para se chegar a isso, né? Um certo manancial de fundamentação, né, de dados para você chegar a esse objetivo final, certo? Espero que tenha ficado clara a distinção. Vamos dar prosseguimento. Esses são os dois principais, a meu ver, mas ele também fala da ação social afetiva, né? Ou seja, a ação social, essas ações sociais afetivas, elas não estão vinculadas a um fim pretendido, mas são ações de atendimento dos afetos, né? Elas buscam suprir os afetos. E como os afetos são algo puramente emocional, então ela não necessariamente tem os meios adequados
para se chegar a um objetivo final, né? Uma relação afetiva, isso acontece muito, né? Muitas vezes uma relação puramente afetiva, pense em você, sei lá, uma relação de paixão, né? De amor, de paixão, muitas vezes a conduta do indivíduo, ela pode ser uma conduta totalmente contrária, certo? A maneira de se portar frente à pessoa amada, frente à pessoa que ele gosta, pode ser algo totalmente contrário a uma aproximação maior, do ponto de vista de que a outra pessoa lhe ache interessante, né? Você está apaixonado, então você muitas vezes você pode querer cativar aquela pessoa por meios e situações que na verdade a pessoa vai interpretar de uma forma totalmente diferente. A pessoa pode até achar você insuportável, vamos supor, né? Ou seja, mas do ponto de vista da ação afetiva, pouco importa, né? Os meios, para você chegar lá, né? Até porque normalmente uma conduta calculada, fria e calculista, ele não combina muito com a ação afetiva, que é uma ação puramente emocional, né? Espero que você tenha entendido também essa posição. A gente vai comentando depois, né? Alguma dúvida, a gente vai fazer uma live depois no Instagram, pra gente ir avançando, certo? Mas a ação, toda ação afetiva, pessoal, ela é uma ação impensada muitas vezes. Muitas vezes você pensa, quando você pensa, você já fez a coisa. Ou então, às vezes, você faz a coisa e se arrepende, né? Ou seja, quando é uma ação puramente emocional, esse componente do cálculo, né, e dos meios adequados para você chegar àquele fim, isso é muito difícil de acontecer. É muito mais espontâneo, você é muito mais espontâneo nas suas ações, certo? E aí a ação aqui afetiva não é só no sentido do afeto positivo, não, do sentimento, né? Mas também num momento de raiva, né? Um momento de extravasar uma coisa. Às vezes você diz uma coisa para uma outra pessoa, num momento de raiva, que aí você afasta aquela pessoa e inicialmente esse não era o seu objetivo. Ou seja, os meios inadequados aos fins que você tinha, porque você teve raiva. Foi um momento de raiva em que você extravasou algo e aí teve consequências futuras piores do que aquilo que você tinha imaginado. Isso é muito comum, certo? Então a ação social afetiva, outra conclusão que nós tiramos é de que os meios são inadequados, por isso que não é uma ação totalmente racional, é uma ação irracional, né? E aí está caracterizada por essa condição, certo? E por fim, uma ação social tradicional, né? Perceba que até a ação social referente a valores, pessoal, existe um componente mínimo de racionalidade, não chega ao ápice ali da ação social com relação a fins, né? Mas ela de certa forma, ela promove, ela tenta, ela busca os fins perseguidos, né? Ela busca, tem essa intenção, embora os meios não sejam inadequados. Com relação à ação afetiva e à ação tradicional, não há essa perspectiva de vamos aqui ajustar os meios para chegar a um fim, a um objetivo específico, né? Você faz aquilo quase que no automático, né? A ação afetiva é dessa forma e a ação tradicional também. A diferença é que a ação tradicional, a influência aqui que exerce é o costume, né? É a tradição. Então você faz determinadas ações por pura tradição, por puro costume daquele lugar, da sua família, né? Ou então do ambiente em que você vive, do momento histórico em que você se encontra, né? Então é uma ação tradicional nesse sentido. Resumindo aqui os tipos de ação, né, social, o Max Weber vai dizer que a tendência, que no passado era muito mais forte uma ação social tradicional e uma ação social afetiva. Depois vocês podem aprofundar nesse tema, certo? Com mais, né, profundidade. Mas até o momento aqui vamos classificar dessa forma. Max Weber vai dizer que no passado a ação tradicional era muito mais comum, hoje é menos. Hoje ele vai dizer que existe a ação social racional, seja a valores, ou seja, aos fins, algo muito mais próprio da nossa sociedade contemporânea,
certo? A ciência, né? A tecnologia, tudo é movido por uma ação social com relação a fins, né? Tentativa e erro, até irem avançando e evoluindo, né? A ação social afetiva, ela também está no nosso componente, porque nós somos seres emocionais também, mas assim, há uma tendência, né, hoje em dia, a partir da especialização do conhecimento, a partir vocês, por exemplo, vocês estão fazendo curso de direito, para quê? Vocês vão ter um conhecimento específico sobre o universo de saber que existe aí no mundo, né? Você tem aí outras formas de saber, outras especializações, né? E aí vocês vão afunilando. Você vai fazer do curso de direito, você se especializa em direito penal, né? Ou seja, você vai afunilando aquele conhecimento, você vai. Então, assim, a especialização do conhecimento, ela fatalmente vai gerar uma ação social com relação a fins, né? Meios adequados aos objetivos finais, certo? Então, ele diz que essa é a tendência do mundo hoje, né? Então, aí nós finalizamos essa questão da ação social do Weber, espero que tenha ficado claro. A relação social, aí lembre-se da ação social mútua, né, que nós tantos conversamos na aula passada, a interação social, então significa isso, relação social no item 2.6.2. Sem mais delongas, porque eu já falei na aula passada sobre isso. E o Weber trabalha com a questão da probabilidade, pessoal. Probabilidade, porque também já falei isso na aula passada, e possivelmente também foi questão de prova, vai ser questão de prova, no semestre passado já foi, com relação a... Por que ele fala probabilidade? Vamos dar uma ideia aqui, depois a gente explica, né? O Weber recorre à noção de probabilidade, pois não existe a certeza de que o sentido da ação social seja feito pelo outro, né? Qual o sentido que o outro dedicou à sua ação social? Vocês se lembram disso? Quando eu falei que poderia haver um erro interpretativo da ação social, né? Então, por isso que ele trabalha com probabilidades, né? Porque uma ação de um indivíduo, tem um exemplo de um autor, um antropólogo chamado Geertz, que ele é weberiano, e ele utiliza esse exemplo bem interessante, né? Que é das piscadelas, né? Ele vai dizer que uma pessoa está numa sala de aula, né, e aí pisca para uma outra pessoa, né? Um homem pisca para uma mulher, vamos supor, então vice-versa, né? E aí eles estão num ambiente de prova. Aquela piscadela ali, ele pode ser várias situações que cabe ao receptor, né? Codificá-las, né? Pode ser não quero que vocês façam isso, mas pode ser uma situação de pesca em que o indivíduo queira tirar uma dúvida, pode ser uma situação afetiva, né, de chaveco, algo assim, pode ser apenas um sinal de positivo, né? Uma simples, pode ser um problema nervoso que o indivíduo tenha e fique piscando involuntariamente, ou seja, há um manancial de situações aí que apenas o ato de piscar em si não tem como você codificar, não tem como você interpretar da maneira correta. Você vai ter que existir a interação social, né, que é a ação social mútua. Vai ter que existir a interação social, que é para você codificar, né? E aí, dentro de um ambiente desse, as pessoas tendem a codificar, tendem a acertar, mas não necessariamente. No ato comunicativo, existe também muitos erros de interpretação no ato comunicativo, certo? E é disso que ele está falando, por isso que ele diz, né? Não existe a certeza de que o sentido da ação social seja o aceito pelo outro, né? Ou o interpretado pelo outro da forma correta, né? Concluído pelo outro da forma como o produtor do conteúdo quis dizer, ou algo assim, né? Vamos ler aqui. Né? O sentido compartilhado por muitos significa um sentido aceito, o que propicia maior probabilidade de coesão social, ou seja, quando existe um sentido de uma ação social, que ela é compartilhada pelo outro, o outro entende o significado daquilo e concorda com aquele significado, aquilo passa a ser aceito, né?
Então, por exemplo, uma ação social, pessoal, é tanta coisa de ação social, como eu falei, é um universo aí. Se você diz que uma ação, mesmo involuntária, se você já leva em consideração o outro, já é uma ação social, então aí muitas ações sociais. Até a roupa que você escolhe para sair, nesse sentido, pode ser uma ação social, é também. Afinal de contas, você não vai sem camisa, por exemplo, para a faculdade, né? Então, por mais que você não perceba que é uma ação social, porque está tão naturalizado na nossa cabeça essas situações, mas é sim uma ação social, né? E aí, por quê? Porque em última instância você leva em consideração o outro. Então vamos aqui refletir sobre essa frase, né? O sentido compartilhado por muitos significa um sentido aceito, o que propicia maior probabilidade de coesão social. Desse modo, se o sentido que sustenta a relação social é aceito, gera legitimidade. E esta, por sua vez, é que dá a validade para determinada ordem social. Vamos supor, nós temos aqui ambientes em que é aceito você andar sem camisa, né? Numa praia, ali é legítimo você muitas vezes ir com pouquíssima roupa, né? E você não vai sofrer nenhuma repreensão de ordem social, porque é, de certa forma, aceito por todos nós, que naquele ambiente ali, você utiliza esse tipo de traje. Se você for utilizar, né, uma sunga ou então um biquíni dentro do ambiente da faculdade, dentro do ambiente de uma igreja, aí isso já não é compartilhado pelos indivíduos, né? Então, ou seja, resumindo o que ele está dizendo aqui, o que o sentido, quando é compartilhado pelos outros, né, torna-se aceito pelos outros. As pessoas olham aquela situação, olham aquela ação social e se identificam com ela, aceitam, legitimam aquele tipo de ordem, certo? E aí gera-se uma coesão social, no sentido de que aquela ordem seja permanecida daquela forma. Ou seja, com certeza, se você for ver uma pessoa de terno e gravata dentro de um ambiente de praia, no mínimo, tá certo que você talvez até não vá lá reclamar porque ele tá de terno e gravata, mas você vai achar estranho. Alguns vão rir, ou seja, o riso aqui é uma forma de reprovação, né? E também é muito improvável que o indivíduo vai de terno e gravata para a praia, porque a coerção social, como está dizendo aqui, vai se fazer valer. Então o indivíduo vai perceber que aquele ambiente ali não é um ambiente no qual é aceito você ir com esse determinado traje. Só em determinadas situações, como por exemplo casamento numa praia, que eu já fui uma vez de terno e gravata, agora que eu lembrei, e estava no ambiente de praia. Mas ali naquele momento, vocês há de concordar comigo, de que naquele momento era aceito o sentido disso, né, de você ir de terno e gravata no ambiente de praia, porque ali era um casamento e tal, e tal, e tal. Então esses sentidos, pessoal, devem ser compartilhados. Se eles são compartilhados e aceitos, né, pelos demais indivíduos, então gera-se uma coerção social, que é o quê? São regras, em última instância, são regras de comportamento. E aí são aceitas ou não. E se você foge a essas regras, pode gerar uma não legitimidade, né? Não seria legítimo você fugir a essas regras, certo? Porque legitimidade aqui também é a aceitação da validade daquela ordem social. A legitimidade quer dizer que nós aceitamos a determinada ordem social. Vou dar aqui outro exemplo para ficar bem claro também, com relação à escravidão. Perceba que a legitimidade não é necessariamente algo voltado à justiça, ou algo voltado ao bom senso. A legitimidade é simplesmente porque o indivíduo concorda, aceita pelo menos aquela ordem social, né? aquela ação social. Aquilo é compartilhado pelos indivíduos no modo geral, certo? É nesse sentido. Então eu gosto de dar o exemplo da escravidão por conta disso. A escravidão, não importa se ela é opressora ou não, mas tente interpretar a história a partir da luz da época, certo? E aí você vai perceber, por exemplo, que aqui no Brasil
era comum a escravidão, e muitas vezes, apesar de existir várias, claro, situações de fuga, né, e de superação dessa opressão, certo? Existiam também mecanismos de legitimidade dessa ordem social. Até que chegou um momento em que ficou impossível a legitimidade dessa ordem social e acabou, né, o sistema escravocrata aqui no Brasil. Mas o fato é que, por muito tempo, isso foi legitimado. E, de certa forma, pessoal, temos que interpretar de acordo com a realidade da época. E o indivíduo que estava sob o manto da escravidão, ele, ou porque sempre porque nasceu já naquele ambiente escravocrata, não via condições de superar essa situação, certo? Ou por conta de relações afetivas que existiam nesse ambiente, que, enfim, na verdade é uma série de situações complexas, entendeu? Que dificultavam muito o indivíduo se sair daquela ordem social, certo? Mas o fato é que, se aquela ordem social existia, a maioria das pessoas, com maior nível ou um menor nível, legitimavam aquela ordem social. Tanto é que, para uma ordem social ela mudar, a maioria das pessoas, né, tem que também mudar o pensamento e mudar a cabeça. Porque se mudar o pensamento, se mudar a cabeça, a ordem social ela se transforma. Agora, se em última instância existe, a maioria das pessoas compartilham com um maior ou um menor grau, obviamente, né? Não é todo mundo que concorda 100%. Mas se as pessoas compartilham minimamente aquela ordem social, então aquela ordem social permanece. Ou seja qual for a ordem social, se aquela ordem social ela existe, é porque existe legitimidade. Obviamente, se aquela ordem social começa a sofrer represárias, se a sociedade começa a mudar, certo? Aquela ordem social também começa a mudar, porque a ordem social ela depende dessa aceitação dos indivíduos. Entenderam o que eu quis dizer? Pois é, depois a gente pode aprofundar mais, né, nessa situação. Por isso que eu boto aqui: o sentido da ação social permite a legitimidade da própria ação, né? O sentido da ação social que você dá, o ato de você ir para a praia de biquíni, né, ou sem camisa, né, esse sentido que você dá é porque já existe uma legitimidade dessa ação que antecede, né, o ato de você simplesmente ir. Você mesmo acha isso razoável, você acha isso normal, digamos assim, certo? No dia que isso deixar de ser normal, esse tipo de roupa dentro do ambiente de uma praia, você normalmente, pode existir exceções a essa regra, mas em regra você deixa de se comportar como tal. Tanto é que, se você for ver aí na história, os trajes de banho, pegue aí, veja na internet aí, de 150 anos atrás para cá, como foi a evolução do traje de banho, né? Será que o traje de banho que nós utilizamos hoje, se você fosse com esse traje de banho há 100 anos atrás, há 100 anos, será que era legítimo dentro daquela sociedade? Será que as pessoas não iriam olhar com reprovação? Será que você ia ter coragem de andar com esse mesmo traje? Porque ia identificar nas pessoas um sentimento de reprovação? E aí? É disso que eu quero que você entenda. Espero que você tenha entendido. A legitimidade permite a validade da ordem social. A legitimidade permite a validade da ordem social, né? Que é isso que nós estamos falando. Então, já para concluir a parte do Max Weber, né? A ordem social estabelece uma vigência legítima. Vigência esta que pode ser por tradição afetiva, racional, né? Por estatuto, legalidade, que é racional, por acordo entre os interessados
ou mesmo por imposição e submissão, né? Mas ela é legítima porque você há, em última instância, uma aceitação. A submissão, pessoal, ela só existe em última instância porque o indivíduo que está submetido àquela situação, ela é legitima também. Porque no dia que ele se revolta contra aquela situação de submissão, aí a submissão tende a acabar, certo? É disso que ele está falando. No dia quando os indivíduos eles se revoltam contra determinada ordem social opressora, digamos assim, o sistema escravocrata, como eu já falei aqui, então o sistema escravocrata se acaba. Talvez, quem sabe, daqui a 100, 200, 300 anos, as pessoas estejam achando um absurdo nossas horas semanais trabalhadas, né? Talvez estejam achando um absurdo como eram os direitos trabalhistas, os direitos sociais desse nosso tempo. Talvez achem um absurdo como os direitos sociais já há tanto tempo normatizados, positivados em lei, eles não estivessem efetivados dentro do âmbito social e as pessoas não se revoltassem quanto a isso. Não sabemos, o fato é que isso pode ocorrer, né? Então, assim, se hoje há uma submissão nossa aos padrões sociais, à ordem social que nós vivemos, pode ser que no futuro isso soe um absurdo, inclusive. Assim como hoje nós estamos falando aqui da escravidão no passado. Entendeu? Espero que tenha bem entendido essa situação. Então é isso, né, pessoal? A questão do Max Weber, espero que tenha ficado claro. Vamos aqui avançar na do Durkheim. Primeira coisa que eu queria reforçar para vocês com relação ao Durkheim é essa analogia que ele faz, né, entre biologia e sociedade, órgãos do corpo, né, a ciência da biologia, órgãos do corpo e a sociedade, né? Ele vai dizer que por isso que eles vão chamar a teoria organicista, certo? Por quê? Porque ele vai fazer essa analogia entre os indivíduos e os órgãos do corpo. Perceba o que significa isso. O corpo humano, pessoal, ele tem vários órgãos, né? E cada um deles com uma função específica. Correto? Cada um deles com uma função específica. Se você tira o coração do seu corpo, simplesmente você morre, né? Mas também não é só o coração. Se você retira o estômago, né, você morre. Se você retira o pulmão, você morre, né? Se você retirar a visão, você não morre, mas você perde boa parte aí das possibilidades da sua vida, né? Então, a questão aqui que ele está falando por isso que ele faz essa analogia, né, entre o corpo humano e a sociedade. Porque a sociedade, e veja que o corpo humano, cada órgão é um órgão diferente, que cumpre uma função distinta, né? Cumpre um papel social aí distinto para harmonizar o corpo humano, né? Não é assim? Por analogia, a sociedade é a mesma coisa. É isso que o Durkheim vai dizer, né? Ele vai dizer que, por analogia, é a mesma coisa. A divisão social do trabalho que existente na nossa sociedade, na qual existem vários ramos de conhecimento, onde você precisa do outro indivíduo, certo? Por exemplo, hoje aqui na Covid nós precisamos inclusive do entregador que vai entregar na nossa porta o mercantil, a mercadoria, né? Enfim, nós estamos aqui fazendo uma troca também, né? Vocês estão obtendo o conhecimento acadêmico do curso de direito e tal, as primeiras disciplinas, né? E com certeza vocês trabalham, alguns trabalham, outros vão trabalhar ou já trabalharam. Enfim, vamos supor que quem trabalha hoje também cumpre uma função social, né? Faz um determinado benefício profissional que por sua vez facilita a vida de uma outra pessoa, né? E por aí vai, numa teia social, na qual todos nós somos interdependentes, ou seja, nós, de certa forma, dependemos uns dos outros, mutuamente, certo? E isso faz funcionar a sociedade de forma harmônica, certo? É isso que o Durkheim vai falar. Ele vai dizer que essa interdependência faz com que nós percebamos que ninguém aqui é autossuficiente
E o fato de nós percebermos que ninguém é autossuficiente faz com que isso se gere uma solidariedade, certo? Então, já que eu comecei a entrar em solidariedade, Durkheim vai falar, vai conceituar dois tipos de solidariedade: solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, eu vou começar com ela, porque ela é o que caracteriza as sociedades arcaicas, certo? As sociedades primitivas, principalmente, né? E as sociedades contemporâneas, modernizadas e tal, são caracterizadas pela solidariedade orgânica, certo? Perceba, pessoal, existem algumas diferenças entre a solidariedade orgânica e a mecânica, certo? A solidariedade mecânica, ela se dá, de certa forma, pelas razões opostas à solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela se dá porque dentro de um ambiente grupal, né, por isso que eu estou dizendo, nas sociedades primitivas, né, nas sociedades arcaicas, ou mesmo em sociedades rurais, mais antigas, né, onde a mão de obra, modo de produção era bem mais simples e tal. Então, dentro dessas sociedades aí, onde não existe internet, não existe televisão, não existe meios de comunicação, não existe muita troca entre indivíduos diferentes, que geram uma diversidade, que geram uma complexidade, tal. Então, numa sociedade como essa, os valores sociais, né, a religiosidade, né, a personalidade dos indivíduos, né, era muito parecida, era praticamente a mesma, certo? Era praticamente a mesma. Então, isso gerava o quê? Um aspecto identitário muito forte, enquanto grupo, né? No qual, se o indivíduo sai, foge desses valores, né? Se ele age de acordo, subvertendo os valores daquela comunidade, isso gera-se normalmente uma punição, e uma punição poderosa, uma punição bem exemplar, entendeu? Porque você está ali fugindo, né, subvertendo valores que são muito caros dentro de um grupo, né? Quanto mais existe menos individualidade, né, existe menos complexidade do conhecimento ou diversidade, mais intolerantes os indivíduos são com relação ao que foge dos valores, né? Os valores que estão ali localizados, né? Então imagine você que numa sociedade em que não há esses componentes que eu lhe disse, o componente dos valores, eles são muito mais arraigados, e se você subverte esses valores, você é punido de forma exemplar, de forma muito mais rigorosa, certo? Ao mesmo tempo, se você é um integrante daquela coletividade e você não foge da ação que as pessoas esperam que você haja, né? Então aquilo gera uma solidariedade social. Você entende o outro como um irmão seu, né? Você entende o outro como um igual ao seu, como um ser igual a você. Por isso que nas sociedades antigas, pessoal, existia essa solidariedade enquanto grupo, né? Enquanto grupo, porque o indivíduo identificava o outro ele mesmo. Não existia esse componente do individualismo muito forte, não existia esse componente da diversidade de pensamento, né? E aí, como não existia, era uma sociedade intolerante quanto às diferenças, né? E uma subversão ao que era posto naquela comunidade, naquele costume ali, uma subversão quanto a isso, poderia gerar um banimento daquela sociedade, poderia gerar uma pena de morte frente àquela sociedade, né? Seria uma sociedade muito menos permissiva, certo? Mas ao mesmo tempo uma sociedade na qual, se o indivíduo se comporta como se espera, né, então há sim um reforço dessa solidariedade, porque os indivíduos nem se entendem quanto indivíduo numa sociedade como essa, se entende apenas como uma coletividade, certo? Tem um filme que eu já recomendo para vocês procurarem aí, para quem entende aí de filme. Vejam um filme chamado Abril Despedaçado. Abril Despedaçado, Walter Salles. É um filme
brasileiro, e ele fala sobre a realidade do Nordeste brasileiro no início do século passado. Você vai se identificar com muita coisa que eu estou dizendo aqui, não só com relação a Durkheimiano, mas também weberiano, certo? Assista esse filme, recomendo. Pessoal, então essa vamos só dar uma lida aqui, mas a nota de aula você vai ler, né? Então eu tô aqui apenas reforçando, mas você vai ler. Mas vamos dar só uma lida aqui para finalizar. As transgressões dos costumes permitem a correção, que é também conhecida por todos, né? As transgressões dos costumes permitem a correção, que também é conhecida por todos. Na configuração social mecânica, os indivíduos se identificam com a sociedade em que convivem através dos mesmos usos, costumes, tradição, enfim, através das mesmas práticas sociais. Então, as mesmas práticas sociais geram um sentimento de coletividade, geram um sentimento de solidariedade, mas é mecânica, é praticamente automática, porque o indivíduo não tem essa reflexão enquanto indivíduo, né? Ele nem se entende enquanto indivíduo, certo? E a outra classificação é com relação à solidariedade orgânica, né? Então é o polo oposto, né, da sociedade mecânica. Sociedades complexas, um individualismo muito forte, muito arraigado, ao mesmo tempo uma complexidade social, socioeconômica, inclusive de trabalho, no mundo do trabalho, né? E essa divisão que eu já falei para vocês, essa diversidade de funções dentro de uma sociedade, isso gera-se a solidariedade, né? Gera-se a solidariedade justamente por essas diferenças, né? O que torna o homem dentro de uma sociedade interdependente, né? Ninguém é totalmente autônomo dentro da sociedade, né? Por mais poder que você tenha, cargo que você tenha, ou dinheiro que você ganhe, prestígio, status que você tem, enfim, né? Todos nós necessitamos dos serviços, da prestação de serviços de outras pessoas, né? Então nós não poderíamos gozar da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar, de livros, né? De produção de, sei lá, computadores, cadeiras, celulares, enfim, né? Esse tablet que eu estou gravando esse vídeo, né? Se não fosse o conhecimento de uma série de pessoas, né? Em nível de cooperação, né? Então as pessoas cooperam, essa é a palavra. Existe essa cooperação nas sociedades complexas, e assim caminha-se bem melhor, né? Quando o índice de cooperação ele é mais aprofundado, né? Mais evidenciado. Então é isso que ele está falando quando ele fala de solidariedade orgânica, né? A solidariedade gerada pela diferença. Se a solidariedade mecânica é a solidariedade gerada pela igualdade, pela semelhança, a solidariedade orgânica ela é gerada pela diferença, né? Pela diferença de funções, pela diferença social do trabalho, certo? Pessoal, e aí o objetivo da sociologia para o Durkheim, né? Para o Weber, o objetivo da sociologia qual era? Sociologia compreensiva, né? De um termo de sociologia compreensiva, ou seja, a sociologia vai compreender a subjetividade da ação daquele indivíduo, né? Daí o conceito das ações sociais que nós já conversamos. O Weber vai informar que o objeto da sociologia é o fato social, né? E o que é o fato social? Qualquer coisa é um fato social? Não, né? Dentro da sociedade nós temos fatos sociais, nós temos coisas que não são fatos sociais, né? No caso aqui do fato social, ele segue 3 características, né, essenciais. Então é a exterioridade, a coercitividade e a generalização. Então, para ser fato social, necessitamos minimamente dessas 3 características, certo? Exterioridade, coercitividade e generalização. Então vamos para primeiro, exterioridade. O que significa isso? Significa que a sociedade é formada antes do indivíduo e se apresenta a ele como uma coisa, ou seja, a sociedade, os valores, né, as relações sociais, a estrutura social que nós encontramos, o sistema escolar,
né, o trabalho externo, né, enfim, tudo isso o indivíduo nasce já com essas regras, né, com essa estrutura social que de certa forma os impõe, né? Por isso que ela é externa, porque não está aqui, o indivíduo não tem condição aqui de inclusive modificá-la, né, de forma simples ou individual. O indivíduo não muda individualmente uma estrutura social, certo? Uma sociedade. Ela inclusive ela independe dele, ela é externa a ele, certo? E se ele está vivo ou não, se ele morre nesse meio, a sociedade continua, né? As estruturas sociais continuam. Então, primeira característica, né? Assim, as formas de agir, de ser, de pensar do indivíduo são estabelecidas externamente, e a coerção será proporcional à acomodação diante do estabelecido por parte do indivíduo. No entanto, se houver agressão às normas, ou seja, ação não acomodada, subversiva, haverá concretização da pena. Ou seja, interpretando essa fala, a sociedade ela estabelece normas e padrões externos ao indivíduo, ou seja, que estão ali antes dele nascer, inclusive, podem até se modificar, mas não por uma ação individual tão somente, né? Sofreria total resistência se for apenas um indivíduo que quisesse mudar aquele padrão. Voltamos aqui, por exemplo, ao exemplo da praia que a gente falou, do Weber, né? Mas voltamos aqui, se o indivíduo por si só, todo dia ele vai para a praia de terno, achando que com isso as pessoas vão passar a mudar a sua estética também, quanto a ir na praia de biquíni ou sunga, né? Ou seja, fatalmente esse indivíduo está fadado ao fracasso, né? Ele, por mais que ele tente mudar aquela regra social, aquilo não muda assim por uma situação individual. Do cara não está dizendo com isso que a sociedade não ocorra transformações, né? Ele admite, tanto é que eu dei aquele exemplo também da mudança, né, da moda, das roupas, dos trajes na praia. Mas se vocês entenderam o que eu estou falando aqui da mudança individual tão somente, né? Sofrer resistência total, certo? E aí, se o indivíduo está acomodado, né, ao que foi estabelecido socialmente, então não há subversão da conduta. Ele age naturalmente, ele age sem refletir muitas vezes. Ele age porque ele sabe que é assim que funciona e é assim mesmo e pronto, né? E aí não sofre resistência, também nem pensa em agir de outra forma, certo? Agora, se por algum momento ele age, né, ele subverte essa ideia, as regras estabelecidas, se em algum momento ele subverte isso, então ele sofre sim, né, a concretização, a coerção, né, sendo concretizada a partir de uma pena, né? E aí essa pena vai variar muito, porque se for apenas formas de coerção mais brandas, ou seja, apenas situações comportamentais voltadas aos costumes, a um modo de se vestir, um modo de ser e tal, as penas, a coerção vai se fazer valer de acordo com essa proporcionalidade. Agora, se ele subverte algo que está na lei, ele viola algo que a lei manda ele fazer de determinada forma e ele faz de outro, né? Se a lei pune o homicídio, ele vai comete um homicídio, então aí a pena é muito maior, né? Fazer valer a punição e a coerção é muito maior nesse sentido, certo? Espero que tenha ficado claro também essa parte. Então, exterioridade, coercitividade também, já estou falando sobre isso, mas vamos ler aqui. Cada tipo de sociedade exige um tipo de estrutura que mantém em funcionamento a coerção. Ou seja, a prática da coerção está diretamente vinculada à manutenção da organização social. Então, essa estrutura externa, anterior ao indivíduo, né, ela obviamente, ela se mantém a partir de uma coerção, né? Ou seja, a partir dessa padronização, né,
somados-se a uma punição em caso de subversão da conduta, né? Então, coerção é isso, né? Os indivíduos se sentem coagidos a agir de acordo com o que é esperado por eles, de agir de acordo com aquelas normas sociais daquele contexto, daquele local em que ele vive ou está inserido, né? Então ele se sente oprimido nesse sentido. Muitas vezes nem sente oprimido, porque ele já está tão naturalizado, essas regras sociais já estão tão internalizadas dentro dele, que ele não sente isso, né? Mas uma forma interessante de perceber que existe essa coerção é se ele subverter. Se ele subverte, então ele vai sentir, ele vai sofrer reprimendas, reprovações, né, que geram justamente em decorrência dessa coerção social, certo? Então, coercitividade, outra característica, e generalização, né? Ou seja, a generalização é quando os indivíduos, por isso aí eu tenho um componente da estatística muito forte, a gente vai falar aqui mais na frente do Durkheim, mas a generalização é justamente a característica do fato social em que os indivíduos eles agem, né, hegemonicamente a partir de determinados padrões. A sociedade ela tem essas estruturas, né, que são independentes do indivíduo, são externas aos indivíduos e tal. E isso a partir da coercitividade, e isso faz com que os indivíduos eles ajam daquela forma, né? Eles agem daquela forma e acabam agindo, né? Ou seja, a generalização, né? Então todos acabam se comportando daquela forma. Claro que quem não se comporta daquela forma, aí há as punições, né? Mas no geral as pessoas se comportam da forma como elas esperam que sejam o seu comportamento. No geral é assim. Senão não existiria sociedade, não existiria vida em sociedade. Seria totalmente imprevisível, né? Você sair da sua casa e ter medo de morrer, porque, enfim, né? Certo? Vários exemplos aí que a gente pode perceber que há uma previsibilidade social, né, das nossas ações. E aí, pessoal, consciência coletiva é isso, né? Consciência coletiva, já seguindo aqui, ó, é formada por um sistema difuso, generalizado e está presente em todos os tipos de sociedade. Não apresenta um substrato concreto ou mais ainda, não se concretiza em um único órgão. A consciência coletiva é justamente isso, é a consciência que os indivíduos, que os integrantes daquela sociedade têm de que existe uma coletividade, né? Uma sociedade, algo maior, né? Que tem esses valores, né? Que tem essa estrutura, né? E isso gera-se uma consciência coletiva. Tanto é que ele vai dizer aqui que o crime, isso é importante dizer, o crime, ele não é crime por ser crime em si. O crime, ele é crime porque ele fere a consciência coletiva. Certo? Esclareça melhor, professor. Vou lhe dar um exemplo. O roubo, ele é roubo não porque é um crime em si, o ato de roubar, mas é porque a consciência coletiva da nossa sociedade, ela conclui que o roubo é um crime. Certo? Existem outras sociedades que vão dizer justamente o contrário, que vão dizer que a propriedade é um crime. Então, se você pegar aí tribos, né, indígenas, né, pré-colombianos, né, antes a noção de propriedade não existia, logo a noção de roubo também não, né, existia uma outra estrutura social, né, e aí o que é crime para nós de forma tão natural, para eles não fazia o menor sentido. E eu tô falando aqui do roubo, que é algo mais hegemônico hoje dentro da nossa sociedade, né? Quem é que não considera hoje o roubo um crime? Mas ainda assim há essa distinção, há essa diversidade, certo? Imagine sanções que vão mudando ao longo do tempo. Eu posso dar aqui o exemplo da violência doméstica, né? Que até décadas atrás era algo que tinha até acreditado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Era algo interno
da privacidade de cada família, né? Hoje em dia a violência doméstica ela é algo público, que exige denúncia e tal e tal. Ou seja, mudou-se o padrão. Ou seja, o que não era crime naquele tempo hoje passou a ser. Por quê? Mas não é porque sempre foi considerado crime. No passado eu estou dizendo para vocês que não era considerado crime. É que a consciência coletiva mudou. Então o crime, na verdade, é o que fere a consciência coletiva. Estão entendendo a abstração da coisa? O crime é o que fere a consciência coletiva. Essa consciência coletiva, ela de certa forma, ela é mutável, né? Não com pouca facilidade, mas ela sim tem um aspecto de transformação mínimo também. Certo? E por fim, pessoal, fato normal e fato patológico, né? Ele vai dizer que e aí vem a questão da estatística, né? A questão da estatística é evidenciada aqui, né? O que é fato normal e o que é fato patológico, né? Aí a questão de estatística está inserida nesse momento, porque e aí eu vou utilizar novamente o exemplo do crime, né? O crime, de acordo com o Durkheim, é um fato normal ou um fato patológico? Depende, né? Porque nós vamos entender de acordo com nossas concepções, de que o crime é sempre um fato patológico, né? Mas de acordo com a classificação do Durkheimiana, e é isso eu quero ensinar para vocês, o crime pode não ser algo patológico. Por quê? Porque o que é patológico para ele aqui envolve uma questão de estatística, certo? Determinados níveis de crime, ele é normal, porque o crime em si sempre existiu em todas as sociedades. Todas as sociedades ocorreu, né, algum indivíduo que subverteu aquelas normas sociais. E aí, a simples subversão daquela norma, que pode ser considerada crime, pode ser algo do ponto de vista da violência, mas também pode ser algo apenas do ponto de vista dos costumes, né? Mas é claro que o crime, né, ele é algo que fere mais a consciência coletiva, né? Mas o que é crime, como eu já falei para vocês, não é conceituado da mesma forma o crime de roubo em todas as épocas da humanidade, né? Ou seja, o crime existe em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque é sempre subversão à consciência coletiva. Mas o que significa aquele crime, isso muda. O exemplo do roubo eu já lhe dei, né? Então o que muda não é o ato de ter um crime, né? Porque o ato de ter um crime é sempre subversão à consciência coletiva, né? O que muda é o conteúdo daquele crime, certo? Então vamos lá. Por que o crime é um fato normal? Ele pode ser considerado um fato normal diante o fato de que todas as sociedades têm crime, né? E diante o fato de existir de se admitir uma quantidade mínima desse fenômeno do crime, né? Porque isso aí, todas as pessoas, como eu falei a vocês, hegemonicamente, todos nós agimos de acordo com o padrão que nos é exigido, de acordo com consciência coletiva, mas existe aí um percentual mínimo de pessoas que subvertem. Umas subvertem apenas em relação a costumes, outras subvertem com relação a casos mais graves, como os casos criminosos, né? Que é a violação do nosso próprio direito, certo? Quando há um índice grande dentro de uma sociedade de criminalidade, aí há um fato patológico, certo? Ou seja, quando as estruturas sociais já não suportam mais uma quantidade significativa, sei lá, um índice de crime, de violência, né, que superou um percentual mínimo de convivência, então já há um fato patológico aí. Já começa a existir uma espécie de anomia social, né? Porque o crime em si, pessoal, ele existe até nas sociedades desenvolvidas, nos países com maior qualidade de vida, Noruega e tal, existe crime. Agora, esse percentual é que deve ser visualizado para poder concluir se é um fato normal ou patológico, certo? Ou seja, vamos ler aqui para finalizar. Com relação ao fato normal, as normas formam um conjunto que padroniza o comportamento e as ações sociais. E a correção é um instrumento inserido nesse conjunto que tem por objetivo não só orientar, mas também regular as ações sociais. Normal é a sociedade que oferece
atendimento às demandas individuais, né? Então, um fato, uma sociedade, digamos assim, normal, né? Um fato normal é um índice de criminalidade baixo, mas o fato de existir o crime em si não deixa de ser um fato normal. É normal porque ele é recorrente, ele repete ao longo da humanidade, ao longo das sociedades. Agora, quando começa-se a aumentar esse índice do crime a um ponto insuportável, né, da convivência humana, então já podemos utilizar, concluir que isso é um fato patológico. Tô falando aqui do crime, mas não obrigado, o suicídio. Ele vai, o Durkheim tem um livro chamado O Suicídio. Então ele vai analisar os índices de suicídio, né? E ele vai perceber momentos da nossa história, a partir de conflitos sociais. Tem toda uma classificação aí, só lendo o livro, mas tem todo um contexto social que ele vai dizer que corrobora, que contribui para o aumento do índice de suicídio. Ou seja, a conclusão dele é de que a prática do suicídio não é uma prática puramente individual, que nós tendemos a pensar isso, né? Mas também é uma prática de contexto social, um contexto maior, macro, né? Por quê? Porque ele vai perceber que em determinados contextos sociais, aí só lendo o livro, mas em determinados contextos sociais, a prática de suicídio ela aumenta. Aí tem lá guerras, desigualdades sociais, conflitos econômicos, enfim. Aí série de condicionantes para concluir que aquele fato se tornou patológico, certo? Então é isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês. Maiores dúvidas a gente avança nas explicações e nos exercícios, ok? Boa sorte, bons estudos para vocês.